Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast da CRS, com o momento ETMQ, com essa gurizada top aí, que tá comigo me ajudando hoje o Mano Pedro, o pastor Mano Pedro. E vamos pedir para que os convidados se apresentem então, né? Boa tarde a todos, né? Meu nome é William, tenho 27 anos. Tá compartilhando um pouquinho hoje, né? Das nossas vivências aí, né? Da ETMQ, que é um divisor de águas na vida de todos, né? Principalmente na minha e da Isa. Então, a gente vai estar compartilhando um pouquinho das nossas experiências, daquilo que a gente viveu e aprendeu, né? E principalmente aquilo que Deus fez nas nossas vidas através de lá, né? Nossa. Que é o mais importante. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isadora. Então, a gente vai estar compartilhando, né? Sobre, como o William disse, a nossa vivência lá na ETMQ. E dando testemunho do lugar onde nos transformou, né? Transformou a nossa vida e a nossa casa. Já falando já dessa escola aí, como vocês acabaram conhecendo ela? Né? Como vocês se depararam de ir para a escola, né? Como foi? Na verdade, a escola surgiu na minha vida, né? Através do Emerson, né? Porque o Emerson fez a primeira e a segunda edição e eu fiquei com essa... Desde que ele fez, né? E aí depois que ele foi para casa e tal, ele compartilhou um pouquinho comigo ali, né? Como foi a escola e tal. E já ficou aquela pulguinha atrás da minha orelha, né? Mas aí depois os meus dois tios também fizeram a escola, que foi o tio José e o tio Carlos, né? Fizeram a ETMQ. E aí foi aonde eu tive essa curiosidade mesmo também, através da ETM, conhecer a Olaria, né? Porque primeiro eu fui pra Olaria, depois eu fui pra ETMQ. Então foi aí que surgiu, né, a ETMQ na minha vida, né? Através deles, né? Do Emerson, do tio José e do tio Carlos, que eu vim conhecer a ETMQ, né? Que é esse lugar aí de transformação, restauração, né? É massa, né? Como a gente vê, não só transformação em ti, mas começou na tua família, sim, né? Sim. Toda uma trajetória. Vem todo um contexto, né? Por trás ali, né? Porque imagina uma família toda destruída que nem era a nossa, né? Assim como é o caso de muitas famílias hoje, né? Tu vê que tem esse fato, né? Das famílias serem destruídas, não ter não ter Jesus, né? Então, a partir do momento que um conheceu ali Jesus, né? O Jesus foi pegando todo o resto, né? Então foi isso, um por um, né? Foi aquele efeito dominó, né? Um por um foi conhecendo Jesus, né? Então isso foi, cara, isso é tremendo, sabe? Ter essa experiência de ver como a tua família era antes de Jesus e depois agora com Jesus, né? Show de bola. Eu conheci a ETMQ através de um pastor, né? Que eu tinha. Hoje ele já não está mais na igreja. Mas ele foi pregar, né? Na terceira edição, eu acho que foi. E aí ele falou pra mim sobre. Só que eu não dei muita bola, não quis, né? Pensei, imagina ficar, né, 3 meses lá e longe da família, enfim. Aí eu descartei a opção. E depois eu tava num momento bem crítico, assim, né? Eu tinha me desviado, mas tava dentro da igreja, né? Vivendo uma vida dupla, né? E então, um dia eu peguei e disse até pra minha irmã e pra uma amiga minha que eu queria ir pra missões, do nada. Daí elas disseram, tá louca, imagina. E aí eu disse, não, mas acho que eu vou ir sim. Daí eu peguei numa segunda-feira, tava começando a escola, né? Eu não me lembro o dia que começou a escola. E aí, eu não me lembro o dia, no caso, a data, mas eu lembro que era segunda-feira. E aí eu liguei pra pastora Raquel, a pastora Raquel tava indo pra base. E ela disse, quem é, meu Deus? Aí eu disse, eu queria ir pra escola. E ela, menina, vem agora, né? Tipo, eu já pego o ônibus e vem. Aí eu disse, não, eu preciso me organizar porque eu não tinha R$1. E aí eu disse... Aí eu peguei e disse pra ela, não, até sábado eu tô aí. Então, tipo assim, eu decidi ir pra escola e eu não sabia nem, né, como era, enfim... E fui de segunda, eu decidi ir, no sábado eu já estava lá. Então foi algo sobrenatural. Muito massa isso, né? As loucuras que Cristo... na cadeira. A loucura que Cristo faz, né? Pra gente se achegar até Ele, se achegar até a missão, aquilo que Ele quer pra gente, né? Sim. E também, além de ser um divisor de água na vida espiritual de vocês, também foi um divisor de águas, né, na vida pessoal de vocês, né? Vocês se conheceram lá, né? Então conta pra galera aí, tem bastante jovem que nos assiste, que nos acompanha aí,
E acredito que muitos têm uma curiosidade de como é um relacionamento cristão baseado na Bíblia, né? Sim. Cara, isso é o que eu digo, né? É algo muito tremendo quando Deus coloca a mão na gente, né? Porque teve uma frase que eu vi, né? Que quando o olheiro coloca as mãos na gente, né? As digitais dele ficam na gente, né? Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu falei assim, ó... Eu te entrego o controle da minha vida e daqui pra frente é contigo. Eu não quero mais esse controle, o controle fica contigo. Porque quando o controle tava comigo, eu só fiz burrada, entendeu? E aí, cara, Deus começou a agir de uma tal maneira, assim, ó, em todas as áreas da minha vida, inclusive na área do relacionamento. Que o cara, por ser do mundo, né? Quando o cara tá nas coisas do mundo, o cara se envolve com todo mundo e o cara tá nem aí pra nada. Não tá aí pra esperar o processo, entender o processo, né? E quando... eu fui pra olaria, né? Eu nem orava por varoa, assim, né? Porque eu fui pra olaria pra mim ser tratado, ser curado mesmo, entendeu? Depois que eu fui pra ETMQ, aí que eu disse assim... Deus, se for da vontade do Senhor, né? Me dá uma varoa abençoada, né? Que seja aqui na ETMQ, né? Onde eu venha conhecer uma pessoa que realmente vai me auxiliar, uma pessoa que vai crescer comigo e vai me ajudar, né? E, cara, quando a Isa chegou, né, depois ali do tempo ali dos 3 meses ali, que foi bem no final do prático, né, que conversando com o pastor Lucas ali, com a liderança, a gente soube ali, né, que eu tava orando por ela e ela tava orando por mim, né. Então teve todo essa espera, teve todo esse aval da liderança de orar junto com a gente. Isso é muito importante, né? A gente colocar para nossa liderança, para eles são a nossa cobertura espiritual para poder orar com a gente, nos dar a direção daquilo também que é certo, né? Então daí eles nos deram esse suporte e aí a gente começou o nosso processo de oração, né? De espera. Aí ela acabou a escola, né? A 6ª edição, e ela retornou para Pelotas. E eu fiquei lá na escola no recesso, né? E, cara, eu não tinha acesso ao celular, então eu não podia falar com ela. Então, foi 3 meses ela orando por mim, eu orando por ela e esperando em Deus, entendeu? Sem se falar, sem nada, só na oração mesmo, entendeu? Na confirmação de Deus. E Deus me deu uma palavra lá acho que é em Ezequiel, se eu não me engano, que diz que os que esperam em mim não serão confundidos, né? Então... a partir do momento que aí essa palavra veio muito no meu coração, eu disse, eu vou esperar em Deus realmente, cara, que se for de Deus, ela vai voltar para a 7ª edição e a gente vai daí construir, né, aquilo que Deus tem pra gente. E aí ela voltou, né, para a 7ª edição para ser serva. Aí começou outro projeto de Deus, né? Começou outro processo de Deus na nossa vida. Deixa eu emendar uma pergunta aqui. E como foi esse tempo aí lá dentro, com vocês dois lá dentro? Como é que foi esse processo lá na base? Como é que foi o processo lá dentro dessa caminhada aí? Né? Foi um processo, né? Sim. Que tu estava num processo, ela estava no outro, né? Que ela já tinha terminado a escola, então ela foi como serva, tu lá como lá com o pessoal lá fazendo a escola, né? Sim, então sim. como é que foi esse processo aí? Como é que foi essa trajetória aí, né? De oração, É que nem eu tava dizendo assim, ó, foi um processo muito difícil, cara, porque imagina, eu cheguei na escola de um jeito, né? Tipo, eu tinha passado pela olaria, mas fui pra lá pra mim realmente absorver das aulas, que a gente absorve muito lá, né? E pra ser curado, ser transformado. E a área do relacionamento é uma área muito complicada, né? Então, eu entreguei isso pra Deus e eu disse, Deus, nesse tempo que eu estiver aqui, que eu venha ser tratado para quando o Senhor me der uma pessoa, eu puder dar aquilo que eu tenho buscado em Ti, né? De certa forma, poder transmitir aquilo que eu tenho buscado em Ti. E aí, quando surgiu a Isa, né? A gente, nesse tempo de espera, né? Que ela foi pra lá e eu fiquei aqui, foi muito difícil. Imagina o cara só orando. E depois, quando ela voltou, a gente podia se falar só nos domingos, 2 horinhas por dia. Na verdade, o primeiro dia, na verdade, eu acho que foi umas 2 semanas a gente não podia se falar e nem se olhar. Então, tipo assim, a gente já tinha, né, conversado na formatura, né? Porque nós nem se conhecíamos, na verdade, tava orando. E aí, a gente pegou e eu pensei, não, agora, né, vou conversar com ele e tal. Uhum. Aí cheguei e elas, não, vão ter que esperar. Mas eu agradeço a Deus, sabe, por esse momento, porque... quando a gente faz tudo muito apressado, eu sempre fiz muito... Tudo na minha vida foi muito apressado. Como eu sempre pensando, meu Deus, agora eu vou fazer e não sei o quê. Quando eu entreguei para Deus essa parte, né, do relacionamento, Deus fez. E continua fazendo, né?
eu pensava assim, não, eu não vou... Eu disse pra Deus quando eu cheguei lá, eu não quero mais relacionamento, porque eu quero me relacionar contigo. Então, o que aconteceu? Deus fez a gente se relacionar com Ele primeiro. Claro que a gente continua se relacionando com Deus, mas primeiro teve o relacionamento íntimo com o Pai, para depois Ele nos entregar aquilo que era o nosso sonho, né? Eu sempre sonhei muito em casar, enfim. E então, Deus foi agindo nessa área. E na verdade, a nossa geração é assim, não consegue esperar, tem dificuldade de esperar, de entender que é o processo de Deus, que é necessário ter uma oração. Tipo assim, a gente orava, acho que todo culto, né? Todo final de culto, o pastor Lucas nos liberou e a gente orava todo final de culto. Juntos, assim, a gente não podia se falar, mas só orar. Então foi um processo maravilhoso, sabe? Doeu, mas era necessário. Porque era uma área que Deus está trabalhando e ainda trabalha, né? Dentro de nós. Eu gosto de falar que tem, né? Que esperar é chato. Achando que esperar é legal, não é legal. É horrível. Mas eu sempre dou um exemplo, né? Que quando a gente tá indo pra uma consulta médica e tal, tem que ficar esperando naquela sala. Bah, é um tédio. É chato. Uhum. Só que eu gosto de falar que a sala de espera de Deus, ela é a mais prazerosa de tu estar. É verdade. Às vezes causa o sofrimento, mas ela que traz o amadurecimento, né? É verdade. Então, ela é muito importante, né? Como o Pedro falou, é um processo que a gente tem que passar, né? E essa espera de Deus, ao mesmo tempo, é um lugar onde tem fartura espiritual, onde Deus revela, onde Deus fala, onde muitas das vezes nessa espera é onde mais a gente tem experiência com Deus, onde Deus mais ministra, mais fala. É nesse momento de solitude, de deserto, de espera, que muitas vezes a gente busca algo e, quem sabe, ali não vem uma resposta de imediato, mas acredito que é nesse momento aí que é onde Deus nos dá mais experiência, mais fortalecimento para depois a gente venha viver aquilo que o Senhor nos entrega, né, para viver, né? Então isso ao mesmo tempo ao mesmo tempo que é muito difícil, quando a gente entende de fato, como o Gui falou, é prazeroso, porque a gente entende que naquele momento ali é o tempo de a gente estar só com Deus, só a gente, né? O problema é quando a gente deixa Deus de lado e quer fazer da nossa forma, e muitos trocam os pés pelas mãos e aí acaba aí tropeçando, parando no caminho, né? Mas a vontade de Deus para nossa vida é que a gente avance. Amém. Como a Isa falou ali, né? Que ela entregou para Deus isso e estipulou, não, meu relacionamento é contigo em primeiro lugar. Então acho que tudo muda na tua vida, né? Quando tu começar a colocar Cristo em primeiro lugar na tua vida, em todas as tuas decisões, né? Mas em questão de experiências na base, quais foram as experiências de morar numa base missionária? Trabalhar no vaso. Que agora temos a 9ª edição da escola já se aproximando aí. Acredito que tem uma galera aí que tá assistindo que tem vontade de ir, tem vontade de viver o sonho de Cristo aí. Vocês que passaram por lá, né? Nada melhor. Cara, morar na base eu digo que é muito louco, né? Porque num dia tu quer viver naquele lugar e no outro dia tu quer ir embora, tá ligado? Tipo, eu vou largar isso aqui, né? É no mesmo dia. É no mesmo dia, é. Tu tem essas guerras aí no mesmo dia, né? De manhã tá sereno, de tarde, vou largar isso aqui, né, pra mim. Então, viver, é o que eu digo, né? Viver o evangelho lá na base, tu absorve muita coisa. Se tu tá com o coração realmente disposto a passar por aquilo ali. Porque eu vejo muita gente chegar na ETM e na olaria, principalmente, né? E já pensar o que vai fazer depois de um ano de tratamento. E não vive aquilo que Deus tem pra te dar ali naquele dia. Porque quando eu acelero demais as coisas, eu acabo não vivendo aquilo que Deus tem pra mim. Então, quando tu vive um dia de cada vez intensamente, quando tu tá lá na base, não, eu vou ficar aqui os 3 meses, e os 3 meses que eu vou ficar aqui, eu vou viver um dia de cada vez, realmente absorvendo aquilo que Deus tem pra mim. Celebrar, contemplar o caminho. Isso, exatamente. Deus quer ensinar, né? Porque, cara, eu nunca terminei nada na minha vida. E tem uma frase que diz que a gente não vai ser lembrado por aquilo que a gente começa, mas por aquilo que a gente termina. Então, a partir do momento que eu botei isso aqui, eu vou terminar a olaria, eu vou terminar a ITMQ, as coisas começaram a funcionar, a andar na minha vida. Então, esse tempo na base, e vocês que estão acompanhando a gente, que tem esse desejo, que no coração de missões, de ETMQ,
cara, vai, porque é um tempo único, é um tratar de Deus, assim, ó, jamais visto, que nem fala o Thiago Valasco, né? É jamais visto mesmo, porque é muita coisa que tu aprende lá dentro, princípios, né, que tu aprende lá dentro, que no mundo tu aprende de um jeito, mas os princípios de Deus são totalmente diferentes. E quando esses princípios fazem parte da tua vida, cara, tu muda da água pro vinho, literalmente, entendeu? Porque é muito gratificante, né? Pessoas vêm dizer pra ti, né, que tu mudou em várias coisas, né? Então, esse tempo na base, cara, de morar lá, de ficar lá, é um tempo que eu digo que é único, né? Além de ser um divisor de águas, é um tempo único, né? Que é os processos de Deus que tu passa lá dentro que te amadurecem, te fazem ser uma pessoa literalmente melhor, né? Pra mim foi uma experiência totalmente diferente e sobrenatural. Porque eu fui pra lá, né? Fiquei longe da família e eu, que nem o William disse, tinha dias que eu tava super bem, aí daqui a pouco eu já queria ir embora, já não... mas eu sempre dizia pra Deus, não, Deus, eu vim pra cá porque eu quero estar, eu e tu. Então, a convivência também, tu cria irmãos, sabe? Tipo, todas as meninas que eu convivi lá, até hoje nós temos contato e tem pessoas que nós nos aproximamos mais, que ajuda a trabalhar ainda mais em Deus, né? No nosso caráter, enfim, as pessoas... Eu acredito que Deus usa muitas pessoas para nos tratar, né? E ajudar no processo. Então, para mim foi maravilhoso, assim. Todo tempo de visita eu tinha vontade de dizer, não, agora eu quero ir para casa, vou voltar para casa. Mas eu pensava assim, não, meu Deus. Sabe, Deus, ele se movia tanto na visita e é isso que ontem eu tava pensando assim comigo mesma, que a família estar junto também, acompanhar a gente, vale muito a pena, nos ajuda muito no processo. Porque toda visita eu pensava assim, vou embora, mas aí minha família dizia, não pode ir embora, né? Vamos continuar e Deus vai te ajudar. E eu dizia, é verdade, agora vamos continuar. E Deus se movia, tipo, Deus trazia situações que era necessário resolver naquele momento. E Deus usa a gente, sabe? E eu ficava mais impactada porque eu não sou ninguém, sabe? E Deus usava a gente para falar aquilo que a gente precisava falar para nossos familiares. E outra coisa que a base nos ajuda é a valorizar a nossa família. Verdade. Porque eu não tinha tempo com a minha família, eu não queria ter tempo com a minha família. Pela questão, né, de viver no mundo, a gente não quer, né? A gente só quer estar lá fora com os amigos que dizem que são amigos. Mas... o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, que ele nos faz dar valor até a massa, o arroz, o feijão, a polenta. Tudo. Tipo assim, eu amava. Ontem eu tava dizendo pro William e pra família dele, que a gente tava jantando na casa da família dele. E eu disse que eu olhava pra massa e eu dizia, obrigado, Senhor, por esse alimento, sabe? Porque, tipo, era algo que eu tinha em casa, sabe? Só que pra mim aquilo era precioso. Tudo que eu tinha lá era precioso e continua sendo, sabe? Então, a base, ela te traz para um lugar que é só tu e Deus. E então Deus faz um trabalhar em tudo, em todas as áreas. Não que a gente, mudei, né, totalmente, mas é o lugar que nos traz a mudança daquilo que nós precisamos, aquilo que é mais gritante dentro de nós. Então, todos aqueles que têm vontade de estar, mas às vezes a gente fica com medo de ir, né? Por passar um bom tempo lá, de ficar sem celular, enfim. Mas vale a pena. Tudo que a gente vive com Deus, a experiência que a gente vive com Deus, vale a pena. E a importância também lá dentro, né? Que nesses dias ruins, assim, de querer ir embora, o pessoal acaba se tornando uma família ali, daí não quer ir embora, aí vem pessoas ali, não, vamos lá, daí daqui a pouco vamos orar, vamos buscar Deus, ele já traz numa direção e daqui a pouco aquilo ali já passa, né? Porque é uma luta, tá sozinho, dá saudade da família, lá dá saudade de tudo lá dentro, né? Mas é um processo que é tremendo, mas a importância dessa caminhada que acaba se tornando uma família, né? Que acabam ajudando os outros a continuar, a perseverar, então isso fortalece a casa lá também, né? Exato. Tu falando agora, eu me lembrei de Romanos 8, vai falar muito sobre a revelação da glória de Deus através dos seus filhos, né, para a criação. E eu acho muito interessante, que eu estava até trocando uma ideia esses dias com meu amigo sobre isso, né, que se tu for ver no grego, quando ele fala, o Pedrão certo vai saber explicar melhor que eu isso, mas no grego vai falar filhinhos de Deus, tem uma palavra ali, quando Paulo fala filhos de Deus, aquela palavra no grego tá dizendo tipo filhinhos, amados, pequeninos, não sei o quê.
E aí depois, quando ele vai falar de novo, né, que a criação aguarda a ardente expectativa da glória dos filhos de Deus, aqueles filhos de Deus está escrito em outra palavra em grego, que quer dizer um certo amadurecimento, né? E no meio disso ele fala do processo que é o sacrifício, né? Então é muito a questão da gente amadurecer e deixar de ser filhinhos e começar a se tornar, né, filhos maduros. Porque criança, a gente foi se basear numa criança, a criança ela vai querer os seus próprios prazeres, como tu falou, né? E quando a gente está no mundo, querendo ou não, a gente vira crianças, né? E uma coisa tremenda lá também é a questão da renúncia, né? Porque tu acorda lá, tem um irmão lá que tem que olhar pro irmão todo dia lá, né? E aí aquilo ali... E aí tem que amar o irmão, tem que orar pelo irmão, tem que conviver junto. Sabe que Deus coloca uma compaixão na gente, sabe? De, tipo assim, claro, tem dias que nem todo mundo tá bem. Mas tinha épocas, assim, que eu gosto muito de cantar, né? Pras pessoas, às vezes, quando eu vejo que, assim, que Deus quer falar com a pessoa... E aí, uma vez, eu peguei e uma das minhas colegas estava sentada, assim, e ela não estava bem, né? Tava com saudade de casa, dos filhos. E eu peguei, ai, Deus me ajuda, porque a gente não pode se discipular, né? Mas eu pensei, não, agora eu vou ter que cantar pra ela, porque vai ser uma forma, né? E aí eu perguntei pra líder e ela liberou, né? Daí eu cantei pra ela e tipo aquilo ela me disse assim, meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir do que Deus queria falar comigo hoje, porque é um processo doloroso, mas é necessário, né? Para que tu seja lapidado e no futuro tu seja um missionário, porque nós precisamos ter renúncias e às vezes as pequenas renúncias que nós temos dentro da igreja é muito vazia, sabe? Então na ETMQ a gente cria mais essa como é que eu vou dizer? Não sei a palavra certa, mas cria uma capacitação, né? Para ser no futuro. É, isso mesmo. É isso aí. E é interessante agora que tu falou também, me lembrei, o processo da missão e a igreja local, né? Que hoje vocês passaram um período na base, sendo missionários integrais da base, da ETMQ, mas também agora vocês foram enviados a Pelotas e estão lá a missão, né? Vocês vivem integral na missão, na igreja local. Então... que eu acho que é uma pergunta, uma resposta importante que vocês vão dar para a galera que está assistindo, porque eu, antes de... assim, durante meu processo na ETMQ, um pouco depois, eu ainda não entendi a questão missão e a questão igreja. Para mim era algo muito distinto. Mas conforme a gente vai caminhando com Cristo, vai adquirindo conhecimento, né, de Cristo, a gente vê que a missão e a igreja andam juntos, ou deveriam, né? Sim. Então, algumas experiências de vocês que vocês têm vivido na igreja local de vocês em relação à missão? Nesse tempo lá, a gente está desde fevereiro lá em Pelotas, né? Na IEQ Arco-Íris lá, né? Do bairro Arco-Íris. Pastor Isaías, pastora Ângela lá, né? E desde já, né? Agradecer eles, né? Por tudo que eles vêm fazendo por nós lá, né? Nos ajudando, nos dando suporte, o auxílio, que isso é muito importante, né? Principalmente quando a ETMQ envia missionários, né, Pedro? Para as igrejas, né? Ter esse suporte, esse auxílio, né? Dos pastores da igreja, né? E a gente tá nesse processo lá, né? Ajudando lá na igreja lá. A gente tá agora a gente assumiu, né? Pouco tempo, o evangelismo lá da igreja e os cultos na praça, que é uma ferramenta tremenda, né? E, cara, tem sido um tempo muito, muito tremendo, assim, um tempo de amadurecimento, sabe? Tanto pra mim quanto pra Isa, né? Na missão, vivendo, porque eu digo uma coisa que é importante, né? A gente saber disso e a gente ter isso como ciência. Tu viver dentro da olaria e da ETMQ é fácil, tu viver o evangelho lá dentro, porque lá tu tá numa bolha espiritual, tu tem uma cobertura, tu tem um acompanhamento diário. Mas tu ir pra uma missão, numa igreja, numa cidade diferente, num tempo diferente, entendeu? É totalmente diferente. Então, tu te depara com situações que tu não tá acostumado a viver. Só que a ETMQ e a olaria te dão esse preparo para te suportar essas situações. E aí é onde tu tem esse amadurecimento quando tu passa principalmente pela ETM, para te lidar com situações dentro da igreja que se tu não tivesse passado na ETM, tu não ia saber, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, porque eu não passei por isso. Eu falava ontem no grupo discipulado ali, que a gente está numa leitura de um livro lá, e eu falava isso, que muitas das vezes ali é como se fosse algo fechado, tá aprendendo ali, é as aulas, ministrações, é as manutenção, mas nesse processo, quando tu se coloca para ser resposta de algo,
é interessante que tu vai suprir uma necessidade nessa resposta, mas nessa necessidade vai aparecer outras necessidades. Sim. Que muitas vezes a gente nunca lidou. Então sempre vai ser um desafio novo, Verdade. né? Cada passo, a gente se coloca para ser uma resposta. E aí a gente vai dar resposta naquilo ali. Só que naquilo ali vai aparecer outras necessidades. E é aí que a gente começa, isso aí a gente vai indo de fé em fé, de glória em glória, aprendendo, amadurecendo, avançando, né? Então esse processo é tremendo. Porque lá a gente prepara, a gente tem as ferramentas, Deus nos prepara, Deus nos dá palavra, Deus nos dá direção. Mas viver fora é uma outra realidade. Muitas vezes tu tá no campo, na caminhada, é uma outra pegada, muitas vezes, ali, né? Isso. Porque, na verdade, é que nem tu falou, é um desafio. Eu encarei, eu e a Isa, como um desafio pra gente ir pra lá, né? E tá esse tempo lá. E, cara, viver, né? É que nem eu digo, sabe? A gente tem que ter esse discernimento do que Deus tá falando, sabe? Porque eu renunciei meu emprego agora, por último, que eu tava, né? Eu tava 3, 4 meses no meu serviço, que logo que eu cheguei lá, eu já consegui um serviço. Mas Deus falou pra mim sair, sabe? Eu orando, pedindo a direção de Deus. Por quê? Porque eu não tava conseguindo dar o tempo devido àquilo que eu fui fazer lá. E isso é muito importante, porque eu fui pra lá, enviado pra lá pra missão. Eu não tava conseguindo ter esse envolvimento. Tava indo nos cultos e tudo, mas não tava tendo o envolvimento que eu tinha que estar. No evangelismo, nos cultos da praça. E também o meu relacionamento com a Isa, que é outra parte importante, né, do nosso processo, né? Então Deus pediu pra mim renunciar ao meu emprego. E eu renunciei, entendeu? Fui lá, conversei com o meu patrão e tal, e saí do serviço. Ele queria que eu ficasse, enfim, tava ganhando bem também. Só que é isso, a gente tem que ter esse discernimento do que Deus tá falando, sabe? Porque é muito importante. E se eu tivesse continuado no emprego, entendeu? Talvez hoje não estaria aqui falando, não estaria, entendeu? Por isso que a gente tem que ter esse time daquilo que Deus tá nos falando, sabe? E Deus falou muito forte no meu coração para que lá é a hora de semear, sabe? Talvez não seja a gente que vai colher os frutos de lá, entendeu? Mas uma frase que eu sempre tive na minha vida é o padrão de continuidade em tudo que a gente começa, né? Ter esse padrão de continuidade. Então, a gente fazendo lá, a gente mostrando lá, né? Ensinando aquilo que a gente aprendeu também. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas lá para dar continuidade nesse trabalho que a gente está começando lá, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E quais são os trabalhos que você tem levantado lá? Tu falou ali, tu citou alguns, né? Que vocês pegaram a liderança do evangelismo da igreja e tal. Sim. Então, começando cultos na praça, nas ruas. Isso. Daí a gente tá com esses dois, né? Que é o culto na praça e o evangelismo. A gente fez um evangelismo bem legal agora esses dias lá, né? Que a gente pegou uns balões. E aí a gente ficou até 3 e pouca da manhã, né? Fazendo os balão ali, as cartinhas. Eu gosto muito de desenhar, e escrever, né? Então tudo que Deus me mandava eu escrevia ali. Daí a gente pegou e colocou dentro dos balão e pendurou nas casas, 6 horas da manhã. Porque aí ninguém acordou ainda e quando saírem, né, se deparam com aquela... E teve até uma moça que veio no culto da praça e disse que o balão estava lá na casa dela, que ela se interessou e que... E que ela achou muito tremendo, né? Porque nunca ninguém tinha feito aquilo. Daí ela disse que estourou o balão e viu as cartinhas, né? Daí quando ela leu assim, ela se emocionou, porque ela disse que até começou a chorar, porque foi muito, muito marcante aquilo ali, né? Ninguém nunca tinha... Então é isso que eu digo, sabe? Quando Deus te dá as ferramentas, entendeu? E Deus coloca aquilo no teu coração, vai e faz. Porque aquilo que Deus colocou no teu coração, Ele vai te suprir. Ele vai te dar as ferramentas para te fazer. Então, a partir do momento que eu e a Isa, né, Deus tem falado, essa é a hora de semear. Então, se for só vocês dois, se tiver o auxílio da igreja, amém, mas se não tiver, vai vocês dois, entendeu? Faz vocês dois. E eu entendo também, né, quem for enviado para as igrejas, muitas vezes a igreja tá com fome e sede disso, porque... não tem aquela cura, não tem, né? Tipo, as pessoas dentro da igreja não tem como saírem pra rua e levar o que não tem para as pessoas, entende? Então, muitas vezes tem que ser plantado primeiro, né, semeado dentro da igreja, para que eles venham ter a vontade de sair para a rua e levar a palavra de Deus, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, por mais que nós podemos nos esforçar e mudar e dar, né, mas o necessário era despertar, e lá está sendo despertado, sabe, não que eu e o William estamos fazendo, mas eu acredito que é Deus, sabe, a gente é só um instrumento, em tudo que nós fazemos nós somos só um instrumento, tipo, ser missionário a gente é apenas um instrumento para Deus. Então, o que eu vejo lá, eu congrego lá desde 2018. E eu fui enviada para missões, né, para a escola ETMQ por lá. Então, eu conheço a igreja, conheço as pessoas e eu entendo que era necessário, a gente entendeu que era necessário e a gente conversava com o pastor
Sobre primeiro ser despertado dentro da igreja para depois ir para fora. Porque não adianta a gente ir despreparado. Porque o reino de Deus é com excelência, né? A gente não vai fazer de qualquer jeito para depois a pessoa chegar dentro da igreja e não ter o auxílio, o cuidado que é necessário, né? Porque todos nós vemos feridos. Muitas vezes a maioria vem na dor, né? Então é necessário aquele cuidado do pai. Porque uma coisa que eu buscava na ITMQ e buscava, né, em Deus era ter o relacionamento de Deus e eu, assim como eu estou aqui com vocês. Porque antes eu via Deus como Deus que está lá no céu. Eu não via como o pai. E hoje eu entendo a paternidade do Senhor. Mas muitas pessoas dentro da igreja não entendem a paternidade do pai. Então não tem como ela passar para aquela pessoa que está precisando entender, né, a paternidade do pai. Sim. Isso é muito massa que tu comentou agora sobre a paternidade. Que lá na escola também, a maioria do pessoal que vem aqui falou sobre a aula que mais marcou foi a aula de paternidade, né? Que eu depois, olhando, depois que eu tive essa aula, eu descobri que muita coisa envolve a paternidade, sabe? Muita coisa que a gente está vivendo hoje envolve a falta de paternidade. Mesmo que tu teve um pai ou que tu não teve um pai, a paternidade de Deus, quando tu entende ela, tudo muda na tua vida, né? Verdade. Isso é muito massa. E em questão de aulas, quais as aulas que foram mais ministradas, assim, no coração de vocês? Eu tenho duas, né? Tipo assim, claro, todas são uma bênção, né? São um mover de Deus, jamais visto que realmente cura, trata, assim, coisas lá no teu interior, né? Coisas que tu nem lembrava lá da tua infância, Deus traz à tona, né? Mas as duas aulas, assim, que eu lembro muito e que me marcou muito foi com o pastor Marlon, né, de paternidade, e o missionário Selmo, né, honra e lealdade. Nossa. Era o tema da aula dele, né. E porque a paternidade foi uma coisa que eu carreguei muito tempo na minha vida por não ter, né, o meu pai presente. Então eu não entendia o amor de Deus, né? Eu não sabia que Deus era um pai, que o amor dele é extraordinário, que o amor dele é inexplicável, que o amor dele supre tudo, né? Então por muito tempo eu carreguei esse vazio do meu pai, né? Então, quando eu entendi isso, cara, lá na ITMQ, e eu tive essa aula do pastor Marlon e eu liberei esse perdão pro meu pai, cara, foi muito tremendo mesmo, sabe? Porque eu senti um abraço ali de Deus, como se o próprio Deus estivesse me abraçando, literalmente, entendeu? Então aquilo ali, gerou algo dentro de mim, gerou um amor que eu nunca tive, sabe? E aí, é o que eu digo, quando Deus faz isso em ti, abre muitas coisas na tua vida. Porque daí eu comecei a entender, e aí entra o missionário Selmo, honra e lealdade. Porque eu nunca honrei ninguém. Eu nunca honrei a minha família, eu nunca honrei amigo, eu nunca honrei conhecido, eu nunca honrei namorado, eu nunca honrei ninguém. E em Provérbios vai dizer isso, que a honra é o princípio dos gratos. Então, quando eu entendi a honra e a lealdade, primeiramente em Deus, eu pude transferir isso para os outros também. E hoje eu procuro honrar todos, os meus amigos, a minha família, e principalmente a Deus, né, cara? Porque o cara entende que a honra e a lealdade é dois princípios que o cara tem que carregar para a vida do cara enquanto o cara viver nessa terra, entendeu? Eu falo, não tem como tu não querer honrar a Deus que te deu sem tu merecer, né? Exatamente. Às vezes eu fico viajando com Jesus, que eu não mereço nada, a gente não merece nada, o que a gente merecia era o fogo no inferno, pra falar bem a realidade. E a misericórdia dele é linda, então não tem como a gente não ser grato a esse amor, né? Verdade. Se a gente entende realmente Deus esse é amor. bom com a gente. Deus é bom top. com a gente. Quando eu cheguei, tava o pastor Mano Pedro ministrando, era mudança de mentalidade. Acho que era. Cada aula, cada escola eu dou uma benção. Não, e aí, tipo assim, ó, nas primeiras aulas de manhã eu dormi. Só que não era por causa do pastor, né? Mas eu não tava acostumada a acordar cedo. Até tinha que contar essa testemunha. Mas depois Deus foi mudando, sabe? E tipo assim, a cada dia eu entendi aquela mudança que Deus tava fazendo. Foi algo muito, muito rápido, sabe? Que Deus fez nessa semana do pastor Mano Pedro. E também com o missionário Selmo. Eu entendo que ele carrega, parece, sabe, é algo... Eu não sei explicar. Então, tipo assim, eu entendia que não era a paternidade, né, que ele ministrou. Mas parecia que Deus estava me tratando como um pai naquele dia, naquela semana. Então,
Deus ministrou muita coisa, né? Através do missionário Selmo. Deus me revelou coisas em sonhos e aí eu fui conversar com ele, realmente tinha acontecido. Então foi um trabalhar muito de Deus, assim, que era necessário ter acontecido, né? E com a missionária Rita, eu não me lembro qual era a matéria, mas foi, assim, algo que ela me tratou como uma mãe, assim, sabe? Algo de Deus, sabe? Não sei explicar, mas era... E é tremendo que lá na escola, cada missionário, cada pastor que vai lá, ele traz uma porção que é necessária para aquele momento, né? Verdade. Então, é como se fosse cada um vai colocando um tijolinho numa construção, assim, para um tratar de Deus, para um alinhamento, né? Porque se aqui dentro, eu falei isso no culto agora, quarta-feira, se aqui dentro interiormente não está alinhado, isso vai afetar a nossa missão também, né? Então, por isso, primeiro começa um alinhamento aqui. Tem um amigo meu que diz assim, que quem no vinde vai mal, no ide mal vai. É verdade. E por isso é esse momento primeiro, é o vinde, né? Esse posicionar onde Deus quer, tá o coração alinhado para que daí tu venha sair aí cumprir o id com excelência, né? Do interno pro externo. Né? Tem uma frase que tu fala que eu sempre marquei essa frase: primeiro Deus faz em nós para depois fazer através de nós. Só que Deus só vai fazer em nós se tu realmente te permitir a ser tratado por Ele. A partir do momento que tu se permite a ser tratado por Ele e o tempo que Ele quer para ti ser tratado, depois disso Ele começa a te usar daí para ti, né? Ministrar e fazer na vida das pessoas também, né? Em Apocalipse fala, né? Que Ele está à porta e bate. Então, aqui, ó. Que se a gente ouvir a voz, se a gente ouvir a voz dele e abrir a porta, então eu acho interessante isso, que não basta somente a gente ouvir a voz, né? Precisa de uma ação da gente ir e abrir a porta, que ele não vai invadir. É verdade. Então é muito posicionamento. E aí vem a segunda parte que nós estamos falando, ele vai cear com a gente. Sim. Ele não está falando de algo só físico, mas de algo espiritual, de algo, eu vou saciar aquilo que tu busca saciar em vários lugares. Eu vou cear contigo, eu tenho o alimento que tu necessita, eu tenho a porção que tu necessita para que tu não venha buscar em outros lugares. Então eu acredito que o cear tem a ver com isso aí também. Tu pôr na mesa, né? Sim. Com Deus. Mas muito bom esse tempo que a gente passou aqui agora. Agora eu vou pedir para que vocês deem as considerações finais aí, quem vocês querem agradecer aí. O tempo passa rápido, né? Passa rápido. Já estamos umas 2 horas falando. É tribom, né? Quando o assunto flui assim de Jesus, né? O cara pode ficar falando ali 2, 3 horas que vai fluindo, né? Eu primeiramente quero, cara, agradecer a Deus, né? Por tudo que eu tenho vivido com Ele, por tudo que eu e a Isa a gente tem vivido, né? Com Ele, né? Porque esse processo de esperar, e agora a gente está casado, né? Para honra e glória de Deus, né? Hoje podendo ser testemunho, a gente já foi em algumas igrejas lá em Pelotas levar o nosso testemunho, né? Para jovens, em rede de jovens, né? Falar um pouquinho daquilo que Deus fez através das nossas vidas, né? Então hoje isso é muito gratificante. Então eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer, né? A minha família, né? Que nunca desistiu de mim, né? Quero agradecer também a minha varoa, né? Que tá comigo agora nesse tempo, né? Eu falei, não, Deus é bom, né? Tipo, nós estávamos na condenação eterna, e Deus nos abençoou, nos deu esposo, deu família, já estamos no lucro, né? Já estamos no lucro, é verdade. Então, agradecer os meus amigos, né? Desse tempo de caminhada, esse amigo abençoado que Deus me deu, né? O Gui é um deles, né? O cara que eu vi chegar lá na ETM, hoje está aí, né? Incendiado por Jesus, fazendo a obra de Deus, né? Então isso é muito gratificante, né? E também agradecer o Jonathan, o Marcelo, que são caras que me acompanharam, irmãos que eu fiz lá na Olaria, na TMQ, que nem o Pedro disse, isso é muito importante, né? Tu construir esse relacionamento com os irmãos lá dentro, que tem muitas vezes que tu desacredita de ti, mas eles acreditam em ti, né? Então isso é muito importante, porque eles sempre me auxiliaram, me acreditaram em mim. E a todos aqueles que fazem parte, se o cara for ficar falando, é muita gente. Então, né, eu quero deixar o meu muito obrigado a todos que acreditaram, a todos que principalmente ao pastor Paulo César, né, que acredita em vidas, né. Para ele não tem uma vida perdida, né. Então, eu acredito que nos meus olhos eu era aí para aqueles no mundo, né, que me viam, eu não tinha mais jeito, né, um improvável. Mas graças a Deus hoje estou aqui fazendo a obra de Deus, né, sendo ferramenta nas mãos dele, toda a honra e toda a glória a ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, né, primeiramente, que é o meu melhor amigo, e por tudo que ele faz, né, e fez e continua fazendo, e pela misericórdia dele, né, porque como o Gui falou, se fosse, né, sem Deus nós ia queimar no fogo do inferno. Então eu agradeço a Deus, né, pela misericórdia dele, e
por Ele ter restaurado a minha família, ter me restaurado, sabe? Ter realizado meus sonhos. E antes de tudo, assim, quando Deus realiza o nosso sonho, muitas vezes a gente quer fazer barganha com Deus, né? De deixar Deus. Deus me deu isso, agora eu vou largar Ele. Ele já me deu mesmo. Então, agradeço a Deus por Ele ter me sustentado, né? Até aqui. Quero agradecer também ao meu marido, né? Que continua comigo e tá sempre comigo, né? Sempre ministrando uma palavra de Deus, sempre do meu lado. E quero agradecer meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, que não desistiram de mim, sabe? Acreditaram quando ninguém acreditava, então só Deus acreditava, né? Então eu quero agradecer a eles, a minhas amigas do ITMQ, não vou falar nomes porque senão a gente esquece. Eu vou agradecer a minhas amigas, os amigos que eu também fiz, e agradeço também, né, a minhas amigas de Pelotas, a Jaque e a Larissa, que sempre estiveram comigo nesse processo. E glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando agora, eu quero agradecer muito o William, né, mano? Glória a Deus. Lembrar que, né, Tamo junto. foi um Paulo e eu fui o teu Timóteo durante o tempo de escola, né, mano? Tu me ajudou muito lá a firmar, ficar, continuar nos caminhos de Deus, e eu quero te honrar tua vida aí. Tamo junto, E é pai. nóis. Pedrão, quer falar alguma coisa? Deixar um recado? Tamo junto, é nóis. Certo, então, aqui eu vou falar da camiseta do Congresso, quase esqueci. Ficou top, hein? Bah, Lembrei muito agora. tasque, né? Vou até abrir ela aqui, que seguinte. Qual câmera eu mostro aqui, gente? Isso aqui mesmo. Deixa eu tirar da frente aqui. Essa camiseta aqui vai ser a do nosso primeiro Congresso de Missões Ô, glória. do estado do Rio Grande do Sul. Aproveitando para falar dela, já também falando dos dias do nosso congresso, que vai ser 11 e 12 de agosto desse mês, nessa semana, acredito eu, que o dia que vai ser lançado o podcast, né? E quem quer adquirir essa camiseta na pré-venda, ela vai estar com R$10 de desconto, então não perde tempo, são poucas unidades, já garante a tua, né? Que é exclusiva, não vai ter para sempre. Tá bem? Também falar da escola, da 9ª edição da escola, que começa agora em setembro, então você que Glória. queima por fazer missões, por falar de Jesus para as pessoas, para os povos que não conhecem Cristo, eu te convido a participar da nossa 9ª edição da Escola de Missões da Igreja Quadrangular, que também está tendo práticos para fora do país, está tendo prático para Europa, está tendo prático também para o Paraguai, se não me engano, alguém lembra de mais algum, hein? Estados Unidos também vai ter em 2025, então você que tem chamado para as nações, você que está sendo incomodado por Deus a sair do conforto Glória. e ir para as nações, já começa com uma ação, que nem a gente falou aqui. Tu precisa agir, tu precisa ir aprender um idioma, tu precisa fazer o teu passaporte, então agiliza. Deixar a palavra também pro Pedro aí, que é o nosso diretor da Olaria. Deixar alguma informação aí da Isso Olaria. aí, também temos a Olaria, né? Nossa casa de recuperação, Amém. onde Deus transforma as vidas, liberta. Aqui tá eu, tá o William também, que passou pela casa. Glória. E quem quiser, né, ter esse suporte, alguém que tem da sua família aí, que esteja passando por problema com drogas, vou deixar meu contato, né? 999-86-3077, certo? Aí pode estar entrando em contato e a gente pode ver a melhor forma de poder estar encaminhando aí. Quiser conhecer mais nosso trabalho também, tem as redes sociais, né? CROD, Olaria de Deus. Entra lá, acompanha nosso trabalho, chama no direct lá para trocar uma ideia, certo? Que Deus te abençoe. Aproveitar também que o Pedrão lembrou, acho muito importante, e eu falo muito sobre isso, sobre as redes sociais. Eu acredito muito que o grande último avivamento vai vir, não que vai vir através, mas as redes sociais hoje são muito importantes. Agora, se eu quiser mandar uma mensagem pro outro lado do mundo, eu vou conseguir. Se eu quiser enviar esse vídeo para uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, eu vou conseguir. Então, acho que vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar muito. Então, eu quero deixar o Instagram aí de vocês. Vocês deixam o Instagram, falem o Instagram pra galera aí, que é muito importante o pessoal seguir vocês. Quem tiver dúvida em alguma coisa, a gente manda mensagem pra eles, enche o saco deles, que eu tenho certeza que eles vão te responder. Pode chamar lá que o pai tá online. Misericórdia, né? Não, o pai tá online pra missão, né? Então, @William Douglas lá, né, meu Instagram. E quem quiser lá, né, ter mais informações, né, e vir conversar, trocar uma ideia, vai ser muito bem recebido em nome de Jesus. Agora eu vou lembrar do meu arroba. Mas pode chamar lá, né, todas as meninas que tiverem vontade, o anseio, né, de querer ir pra escola, pode me chamar, perguntar como é, vou estar explicando, né, e dando um suporte até ir pra escola, né. E o meu arroba é isaribeiro.s.
um versículo. Ô, glória. Glória a Deus. Quase. Pedrão, deixa tuas redes sociais aí Mano também. Pedro Êxodo, qualquer rede social, YouTube, tem videoclipe Oh, lá, glória a Deus. Instagram, Facebook, entra lá, Mano Pedro Êxodo. Glória a É Deus. nóis. Então é isso, gurizada. Deus Deus, abençoe. É, É o teu. Aí, @Gui Elzer. Segue lá, que é nóis. Nós estamos tentando ser uma pessoa melhor, mais ativa lá. É difícil, mas estamos tentando. Então, Deus abençoe para você que assistiu esse vídeo até o final. Então, eu peço para que você curta muito esse vídeo e compartilhe com teus amigos, nos teus Glória. grupos, na tua rede social. Marca lá também @100rs_ oficial, se não me engano é esse o Instagram. Mas é isso aí. Um abraço.